Operação no Rio de Janeiro tem mais de 130 mortos. Ação em favelas do Alemão e da Penha é a mais letal da história. População carioca expõe mais de 60 corpos de suspeitos. No Paraná, Moegão avança e muda cenário no Porto de Paranaguá. Estrutura vai centralizar descarga e ampliar capacidade de exportação. No Rio Grande do Sul, governo gaúcho anuncia a criação de mais de 60 novos ambulatórios hospitalares. Defesa Civil catarinense amplia segurança no transporte. Ações reforçam fiscalização de produtos perigosos. Senadores dos Estados Unidos aprovam resolução para acabar com tarifas contra o Brasil. E veja também, Cascavel, no Paraná, cedia mais uma Avesui, maior feira de cadeia produtiva de carnes da América Latina. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 29 de outubro. Agora 8h06 no horário de Brasília. O Rio de Janeiro viveu um dia de tensão nesta terça-feira com a operação policial mais letal já registrada no estado. A ação batizada de Operação Contenção mobilizou mais de 2.500 agentes nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital, e terminou com mais de 130 mortos, segundo a Defensoria Pública. Criminosos usaram veículos como barricadas para fechar diversas vias do Rio em retaliação. Mais de 50 ônibus foram usados para barrar os policiais, informou o sindicato Rio Ônibus. Além do medo, quem voltou para casa durante a tarde enfrentou o caos com os bloqueios. E aí nós estamos aqui agora nesse caos aqui, sem saber o que fazer, que não tem ônibus, a maioria foi tudo embora. É horrível, tá até de ter medo. Eu tô com medo, já moro aqui há anos, mas tô com medo. Policiais entraram de madrugada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, com o objetivo de capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Cerca de 2.500 policiais civis e militares participaram da chamada Operação Contenção. Segundo o governo do estado, essa operação é maior do que a de 2010, quando policiais e militares retomaram o controle da mesma região após confrontos que deixaram cerca de 30 mortos. Moradores do Complexo da Penha transformaram uma praça em símbolo do luto e da revolta nesta quarta-feira, ao expor os corpos encontrados na região, um dia após a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Rio elevou para 132 o número de mortos, mais que o dobro que constava no boletim oficial apresentado pelas autoridades até então. Em meio a choros e soluços, moradores do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, enfileiraram dezenas de corpos na Praça São Lucas na manhã desta quarta-feira, um dia após a operação policial mais letal da história da cidade. De acordo com a Agência Brasil, cerca de 60 cadáveres foram colocados perto de uma das principais vias da área. Moradores e ativistas falaram de execução entre as mortes. Com os corpos apresentados nesta quarta-feira, a Defensoria Pública elevou para 132 o número de mortos na operação. O saldo apresentado por autoridades na véspera estava em 60 suspeitos de crimes. 4 policiais também morreram durante a operação focada nos complexos da Penha e do Alemão, com a atuação de 2.500 agentes, e teve como alvo o Comando Vermelho, principal organização criminosa da cidade. O grande contingente policial foi apoiado por veículos blindados, helicópteros e drones, gerando cenas de guerra nas comunidades. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acusou os criminosos de lançarem bombas com auxílio de drones para atacar os agentes, afirmando que não se trata de crime comum, mas de narcoterrorismo.
O governador disse ainda que os corpos expostos são de criminosos, já que cidadãos comuns não estariam na mata durante a complexa operação. Embora operações policiais em favelas do Rio sejam frequentes e constantemente questionadas pela eficácia, a dimensão e o número de mortos de terça-feira deixaram os moradores em choque. No ano passado, cerca de 700 pessoas morreram em operações policiais no Rio, quase 2 por dia. E a operação policial do Rio repercute na política. A não participação do governo federal na incursão gerou dúvidas sobre a efetividade das forças de segurança nacional e a influência da ideologia do governo em atos da área da segurança pública. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Boa noite, Tiago, muito bem-vindo. Parece que agora, agora há pouco, aliás, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, concedeu entrevista coletiva com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Alguma novidade a respeito desta coletiva? Eu estou até acabando de me arrumar, porque eu estava ali acompanhando o finalzinho da coletiva, tá pelo YouTube também, né? Poucas novidades. O que a gente lamenta é que foi preciso todo esse ato, toda essa incursão, né, que resultou aí, agora reduziu, né, a gente está trabalhando com esses números assim em tempo real, em full time, e estávamos na redação agora discutindo que talvez seja 121, uma informação do governo do estado, diferente dessa que a gente noticiou na matéria e até falamos agora há pouco, mas é porque esse número está em constante atualização. Claro que amanhã, certamente, a gente terá um número mais oficial. Sim. Mas que seja 121 ou 130 é um número expressivo, né? Com certeza, falou tudo. 130, mais de 130, Isso. A partir do comunicado da Defensoria. Defensoria, esse é o número que a gente trabalha. Isso, e mais de 120, cerca de 121 pessoas, como você citou, a partir da confirmação das autoridades, Isso, né? Exato. Mais precisamente do governo do estado. Exatamente, esse número do governo do estado é o que a Globo News e o G1 estão dando agora como fonte oficial, enquanto outros veículos, inclusive nós, estamos respeitando os dados da Defensoria. Mas, infelizmente, foi preciso todo essa tragédia, se a gente pode dizer assim, porque vidas, não importa se é bandido, se é policial, é uma vida, né? A gente falava da questão da família que perde, né? Porque às vezes a família não concorda com o ato do que o filho faz, né? Mas a gente respeita, né? E aí sim, para isso tudo, para aí agora anunciarem uma parceria entre o governo do Rio e o governo federal. Algo de errado não está certo e a gente vai esmiuçar isso a partir de agora. Boa noite para você. Boa noite. E toda a nossa audiência qualificada. Vamos lá ali trazer os dados aqui no nosso cantinho do comentário político, porque apesar de ser segurança pública, está sim ligada à política, a ideologia está misturando tudo e a gente vai falar sobre isso agora. Inclusive, mais cedo, antes dessa coletiva que está acabando agora há pouco, em Brasília, o Lewandowski ficou furioso. Ele só faltou empurrar o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, que confirmou que a Polícia Federal, sim, ela sabia da operação, ou seja, ela foi informada pelo governo do Rio dessa operação. O ministro que cuida da segurança pública disse, ao interromper o colega, até foi meio deselegante, que a conversa tem que ser em nível de autoridades. Ele falou que Castro só pode se comunicar ou talvez com ele, porque ele se entende como uma autoridade, ou com o presidente Lula, chamando a Polícia Federal de terceiro ou segundo escalão. Aí eu fico pensando aqui com os meus botões. Imagina o que ele não considera ser o comando da Polícia Militar do Rio. Será o quarto escalão? Bom, ontem Lewandowski também chegou a dizer que toda a obrigação é do Estado do Rio de Janeiro de controlar o conflito armado, mas a Constituição, gente, diz totalmente o contrário. Diz que é dever de todos, Estado e União. Só tira de fora o município, ou seja, a prefeitura, que tem outras obrigações nas comunidades, como dar infraestrutura, saúde, segurança,
aí entra para o Estado e aí entra para a União. Alexandre de Moraes, que a gente fala muito dele, né? Chamou agora o holofote para si. Chamou para ele. O ministro da primeira turma do STF intimou o governador do Rio para esclarecimentos, com audiência marcada já para o dia 3 de novembro. Vamos ver o que vai dar. Bom, fatos, falas que mostram que o governo federal vive desconexo da realidade brasileira, principalmente na área da segurança pública, Dias após Lula dizer que os traficantes são vítimas dos usuários, acontece tudo isso. E enquanto isso, gente, a PEC da segurança pública, tão falada, tão necessária, segue parada lá no Executivo, coordenado por Lula, já que ela precisa do aval do presidente para ir para a Câmara e aí sim começar a ser discutida no Congresso. Começa na Câmara, faz os ajustes e vai lá para o Senado Federal. A verdade aqui, desse lado, do mundo real, aqui onde a gente vive, é que o Estado faliu. Isso a gente já sabe. Faliu e não foi agora, faz tempo. A polícia da Bahia, só para vocês terem uma ideia, já não entra há anos nas favelas de Salvador. Não é só o Rio de Janeiro. Tem Minas Gerais, tem Belém. A COP vai acontecer em Belém, uma das capitais mais violentas do país. Lá no Ceará, no Nordeste brasileiro, cidades fantasmas estão se formando após a invasão dele do Comando Vermelho. Eles estão, sabe o quê? Fazendo o quê? Expulsando as pessoas de casa. As famílias saindo das próprias casas. Aqui, quem manda somos nós. E alugam, ocupam as casas como se fossem deles. E agora, muita atenção no que eu vou falar. O crime organizado não é mais formado, a atividade fim dele não é mais a droga, cocaína, maconha, não. O crime organizado está agindo paralelamente ao Estado brasileiro. Sim, eles exploram os territórios cobrando taxas de internet, gás superfaturado, ou seja, você só pode comprar deles, cobram taxa da padaria, do açougue, da lojinha da esquina, do mini mercado, até a água mineral que chega lá na comunidade ou na favela, como queiram, só entra a deles. E olha com a qualidade duvidosa. Tem reportagem aí, é só botar no Google, eles lavando eles mesmos, bandidos, os comparsas, são pessoas comuns que se sujeitam a trabalhar para o crime organizado, lavando os galões de água e enchendo com água de origem, obviamente, extremamente duvidosa. E olha, semana passada no Ceará, uma facção criminosa aumentou de 400, que já é um absurdo, para R$1.000 o valor da cobrança mensal, que permitia que um jovem de 23 anos mantivesse a venda de um espetinho aberta. Ele se recusou a pagar o reajuste, fez o pagamento dos 400 e foi morto 2 dias depois. Vítima da sociedade, vítima do crime organizado, que explora as cidades, os bairros, a periferia como se fosse sua. Ou seja, meu Brasil baronil, falimos e estamos, eu não diria mal representados, estamos, vou fazer uma redundância, muito mal representados. Se assim pudermos, façamos uma boa noite. Obrigada, Tiago. Boa noite e até a próxima. Até. Sigamos com o Pix News. As obras do Moegão no Porto de Paranaguá avançam e já chegaram a 75% de execução. Nas imagens, a caminhada técnica mostra engenheiros e gestores acompanhando o ritmo das frentes de trabalho. Ao fundo, a estrutura imponente do porto e o movimento de cargas mostram a importância da obra para o escoamento da produção agrícola. O Moegão vai centralizar a descarga de trens em um único ponto, reduzindo cruzamentos urbanos e melhorando o fluxo na região portuária. A construção segue em ritmo acelerado, com trabalhadores revezando em turnos diários para manter o cronograma. Quando estiver pronto, o sistema poderá receber até 900 vagões por dia e movimentar 24 milhões de toneladas de grãos e farelos por ano.
O investimento é de mais de 650 milhões de reais, com recursos do governo do Paraná e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O governo do Rio Grande do Sul vai ampliar a rede de ambulatórios em hospitais no estado. Serão investidos mais de 56 milhões de reais por meio do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares para a criação de 62 novos ambulatórios em hospitais do Rio Grande do Sul, ampliando os serviços de referência e disponibilizando para a população um número maior de primeiras consultas para o acesso ao atendimento especializado e cirurgia geral, entre outras especialidades. O investimento integra o SUS Gaúcho, programa que destina R$1 bilhão a mais do que o previsto no Orçamento Estadual da Saúde até o fim de 2026, conforme o acordo com o Ministério Público. Não é simplesmente hospital numa região X quer ofertar determinado tipo de serviço, a gente tem que ver se faz sentido aquele tipo de serviço naquela região ou se já tem algum outro hospital na região atendendo. E o nosso papel é estimular para que a capacidade daquele hospital seja dirigida para um outro tipo de serviço ou para um outro ambulatório que naquela região não existe. Então toda essa articulação foi feita pela Secretaria de Saúde e nos permite aqui avançar num financiamento de 56 milhões de reais a mais para os ambulatórios de especialidades, e a gente está falando no resultado final de quase 11 mil consultas a mais por mês e mais de 3 mil cirurgias a mais por mês, viabilizadas pela implantação desses novos serviços que serão implementados nos diversos hospitais pelas diversas regiões do estado. Em celebração aos 107 anos de Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense, o município recebeu um importante presente: a entrega da revitalização da rodovia SC-114, no trecho que liga a cidade até a BR-116. A obra faz parte do programa estadual Estrada Boa. Com investimento de R$14 milhões e 700 mil reais, a obra contemplou um pouco mais de 12 quilômetros de extensão. Foram reconstruídos os trechos mais danificados da pista, com a retirada do asfalto comprometido, recomposição da base e a aplicação de nova capa asfáltica, mais resistente e duradoura. O projeto também incluiu melhorias na drenagem pluvial, garantindo o escoamento correto da água da chuva, além de nova sinalização vertical e horizontal, aumentando a segurança de motoristas e pedestres. A obra na SC-114 faz parte do programa estadual Estrada Boa, que tem como objetivo modernizar e recuperar a infraestrutura viária em todas as regiões catarinenses. Uma estrada que ficou boa, bonita, bem arrumada, tinha paralisado, né? E a gente, uma série de encrencas, a gente conseguiu ir limpando tudo e entregar a obra. Hoje nós temos em Santa Catarina mais de 100 obras andando no mesmo tempo. Por quê? Porque a gente botou ritmo, paga em dia, não deve um pila para ninguém, cobra responsabilidade de quem está fazendo a obra para entregar para as pessoas. Então o estado de Santa Catarina vive um bom momento, graças ao trabalho de todos nós, de todos vocês, que nos ajudam, nos prestigiam. Durante a solenidade de entrega nesta terça-feira, que também marcou as comemorações dos 107 anos de Itaiópolis, o governador Jorginho Melo oficializou o repasse de 14,3 milhões de reais ao município, por meio do programa Santa Catarina Levada a Sério, segunda edição. Os recursos serão aplicados em obras de infraestrutura urbana, saúde e lazer. A Defesa Civil de Santa Catarina intensificou as ações de monitoramento e segurança no transporte de produtos perigosos. O balanço de 2024 e 2025 mostra mais de 40 ocorrências registradas. As medidas buscam reduzir riscos e garantir respostas mais rápidas em casos de vazamentos e acidentes. O trabalho é coordenado pela Gerência de Produtos Perigosos, responsável por acompanhar o transporte e o manuseio de substâncias inflamáveis, corrosivas e gases tóxicos em todo o estado. Segundo o balanço mais recente, foram registradas 43 ocorrências envolvendo produtos perigosos em 30 municípios catarinenses entre 2024 e 2025. A maior parte dos casos aconteceu no transporte rodoviário. A exemplo de capacitações de gestão para emergência com produto perigoso, de capacitações para as ações de resposta na zona quente, operações com drones e outras temáticas afins. Além disso, a gerência de produto perigoso também é responsável por
coordenar os trabalhos da Comissão Estadual P2R2, que reúne 42 órgãos e entidades relacionadas à atividade de produto perigoso no Estado e atuam de forma integrada para a gestão da emergência. Os dados mostram que mais de 70% dos motoristas envolvidos tinham o curso de especialização exigido para o transporte de cargas perigosas. Mesmo assim, os números reforçam a importância da fiscalização constante e da capacitação dos profissionais que atuam nesse tipo de operação. São recursos que fazem a diferença na hora de agir e aumentam a eficiência e segurança das operações. Além disso, priorizamos a formação técnica e a capacitação dos profissionais com cursos presenciais e treinamentos específicos para lidar com substâncias inflamáveis, corrosivas e gases tóxicos. Além da fiscalização, a capacitação tem sido prioridade. Mais de 100 profissionais foram treinados neste ano em cursos presenciais e internacionais sobre o manejo de substâncias perigosas, uso de drones em emergências e contenção de gases tóxicos. Os treinamentos envolvem bombeiros, policiais e técnicos das coordenadorias regionais. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Furacão Melissa chega ao leste de Cuba. Estados Unidos e Coreia do Sul anunciam acordo comercial. E ainda, Cascavel, no Paraná, cedia mais uma ABSUI, maior feira da cadeia produtiva de carnes da América Latina. Voltamos em 2 minutos. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. A reforma tributária vai impactar a sua alimentação e da sua família. 57 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo de ultraprocessados. E mesmo assim, esses produtos ainda podem receber incentivos fiscais. Você precisa agir agora. Exija mais impostos para os ultraprocessados e menos impostos para os alimentos saudáveis. Acesse já doceveneno.org.br e mostre o seu apoio. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. O combustível é legal porque te leva para onde você quiser. Mas o que você não sabe é que para ser legal, mais de 150 distribuidoras e 40 mil postos trabalham 24 horas por dia, 7 dias na semana para garantir o seu abastecimento. Aonde quer que você vá, em qualquer canto deste país gigante como o Brasil. Combustível Legal. Legal é tudo que ele faz por você e pelo país. Uma iniciativa da Plural. Estamos de volta agora às 8h28. O exército israelense realizou um ataque preciso na área de Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza, visando uma infraestrutura terrorista onde armas e aeronaves estavam armazenadas. De acordo com o comunicado, o material era destinado ao uso em um iminente ataque terrorista contra soldados israelenses e o Estado de Israel. A Defesa Civil do território palestino anunciou mais de 100 mortos nos bombardeios lançados pelo exército entre terça-feira e quarta-feira. Israel afirmou que mirou dezenas de alvos em retaliação a disparos que mataram um soldado em violação ao acordo de cessar-fogo. O poderoso furacão Melissa, que já provocou 10 mortes, atingiu a costa leste de Cuba nesta quarta-feira.
O poderoso furacão atingiu a costa leste do país com ventos máximos de 195 km por hora, após perder força e cair para a categoria 3. As autoridades informaram que cerca de 735 mil pessoas foram retiradas, principalmente nas províncias de Santiago de Cuba, Holguín e Guantánamo. Desde segunda-feira, os moradores têm estocado alimentos e tentado reforçar os telhados das casas. Melissa passou pela Jamaica na terça-feira como um furacão de categoria 5, o pior a atingir o país desde o início dos registros meteorológicos. O primeiro-ministro Andrew Holness declarou a ilha uma zona de desastre e as autoridades pediram aos moradores que permanecessem em abrigos devido ao risco contínuo de inundações e deslizamentos de terra. O furacão já causou 10 mortes, 3 na Jamaica, 3 no Haiti, 3 no Panamá e 1 na República Dominicana. Se espera que, após deixar Cuba, Melissa siga em direção às Bahamas, antes de se aproximar das Bermudas nesta quinta-feira. O Ministério do Meio Ambiente do Vietnã confirmou nesta quarta-feira que enchentes provocadas pelas fortes chuvas no centro do país deixaram pelo menos 7 mortos e inundaram mais de 100 mil residências. Algumas províncias foram atingidas por intensas chuvas desde o domingo, com um recorde de até 1.700 milímetros em 24 horas. Além de mortos, autoridades procuram por desaparecidos. Mais de 150 deslizamentos de terra foram reportados, lavouras foram destruídas e um total de 103 mil casas inundadas. Mais de 21 mil moradores da cidade de Hue iniciaram o retorno para casa na manhã desta quarta-feira, quando a água começou a baixar. No entanto, no início da tarde desta quarta, voltou a chover forte na região. A província central de Da Nang também está em alerta por possíveis novas inundações nos próximos 2 dias, já que os rios atingiram níveis preocupantes. A Coreia do Sul e os Estados Unidos concluíram um acordo comercial negociado há vários meses. Ambos os países anunciaram um acordo nesta quarta-feira após uma reunião entre os presidentes Donald Trump e Lee Jae-myung. De acordo com um assessor sênior do líder sul-coreano, o pacto abrangente inclui, em particular, tarifas sobre automóveis e especifica os compromissos de investimentos de Seul. O assessor detalhou que o acordo prevê uma redução de 15% das tarifas que ambos os países impõem sobre os automóveis um do outro. O acordo também inclui um plano de investimentos sul-coreanos nos Estados Unidos no valor de 350 bilhões de dólares, quase 1 trilhão e 900 bilhões de reais, dos quais 200 bilhões de dólares serão em dinheiro e 150 bilhões de dólares para cooperação no setor de construção naval. Em julho, Trump concordou em reduzir as tarifas sobre produtos sul-coreanos para 15%, em troca de compromisso de Seul de investir esses 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos. No entanto, as altas tarifas sobre veículos permaneceram e os dois países discordaram constantemente sobre a estrutura do compromisso de investimento. Pouco antes do acordo ser anunciado, Trump fez o discurso de abertura da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e se mostrou muito otimista quanto ao bom relacionamento entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Vamos construir juntos, vamos negociar juntos, vamos prosperar juntos, vamos florescer juntos e, acima de tudo, vamos vencer juntos como nunca antes. Teremos uma relação incrível por gerações. A troca de gentilezas não parou por aí. Também nesta quarta-feira, no Museu Nacional da Cidade, o presidente da Coreia presenteou Trump com uma réplica de uma antiga coroa de ouro que representa a dinastia Silla, o primeiro reino coreano a unificar a Península Coreana. Os senadores dos Estados Unidos aprovaram um projeto para encerrar o tarifaço do presidente americano Donald Trump contra o Brasil.
O Senado americano aprovou uma resolução para eliminar as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros. Foram 52 votos a favor e 48 contra. A votação tem um caráter apenas simbólico, já que a Câmara dos Deputados, que precisaria aprovar o projeto, decidiu que vai bloquear todas as propostas para derrubar as tarifas de Trump. Em julho, o presidente americano impôs tarifas punitivas a produtos do Brasil, após o julgamento do aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por trama golpista. Trump e Lula se encontraram no domingo na Malásia para discutir o tarifaço. Os dois líderes concordaram em manter o diálogo, mas, por enquanto, nenhum acordo foi feito. A gigante americana de microprocessadores NVIDIA se tornou a primeira empresa do mundo a ultrapassar a marca simbólica de 5 trilhões de dólares em valor de mercado nesta quarta-feira. 26 trilhões e 800 bilhões de reais pela cotação atual em valor de mercado. Os números são da gigante americana de microprocessadores, NVIDIA, a primeira empresa do mundo a ultrapassar a marca simbólica. Pouco depois da abertura de Wall Street, as ações estavam cotadas a 210,90 dólares, uma alta de mais 4,91%, ultrapassando assim os 5 trilhões de dólares. A NVIDIA é uma das maiores fabricantes de microprocessadores usados no crescente mercado da inteligência artificial, o que a impulsionou a se tornar a empresa com a maior capitalização de mercado do mundo. Atrás da NVIDIA estão as gigantes da tecnologia Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta, todas com sede nos Estados Unidos. O aumento no preço das ações da empresa segue a fortes vendas contínuas, uma série de novos acordos, incluindo uma parceria com a europeia Nokia, bem como expectativas de que a NVIDIA possa em breve recuperar o acesso à China. Os chips da NVIDIA não são vendidos atualmente na China, devido a uma combinação de proibições do governo chinês, preocupações com a segurança nacional e tensões comerciais entre Washington e Pequim. A NVIDIA produz as unidades de processamento gráfico avançadas que alimentam a maioria dos sistemas de IA generativa, incluindo aqueles por trás do ChatGPT e outros grandes modelos de linguagem. Iniciou no Paraná a 24ª edição da AveSui, um dos maiores eventos da produção de aves, suínos e peixes da América Latina. Realizada até esta quinta-feira no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, a feira reúne empresas de referência, cooperativas, instituições de pesquisa, universidade, produtores e profissionais para network e geração de negócios. Essa edição traz lançamentos, tecnologias e soluções sustentáveis que refletem a força e a transformação do agronegócio brasileiro. Sob o tema Agro é o Negócio do Brasil, a feira reforça o papel do Paraná como potência nacional no campo. Para nós é um privilégio poder estar aqui, conhecendo novas tecnologias, um encontro que debate a questão sanitária, que é sempre muito importante, onde o Paraná é uma referência no mundo, inclusive. E, além disso, essa industrialização dos alimentos que vem crescendo muito no estado. Realizada em Cascavel, cidade que abate anualmente milhares de animais com uso de tecnologias para garantir a qualidade da carne, a AveSui reforça o compromisso de aproximar inovação, conhecimentos e negócios, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e competitivo da cadeia produtiva, no estado que movimenta mais de 600 bilhões de reais e é líder nacional na produção de carne de frango e peixes. Cascavel é uma cidade, uma região, um município privilegiado e nada melhor do que uma feira com essa importância, com tantas pessoas participando, para a gente mostrar para o Brasil e para o mundo que nós temos uma força, nós temos um potencial, principalmente nessa área de proteína animal. O mundo precisa comprar e precisa vender. O que nós precisamos é ter alguém que se coloca à disposição e faz essa interlocução. Então, nós ficamos felizes. A AveSui é organizada aqui porque ela nasceu como um evento perto do produtor. A AveSui é feita para o produtor e não tem como realizá-la em outro lugar que não seja o Paraná. A gente traz aqui tecnologia, inovação,
informações para o agro e também negócios, porque aqui se fazem parcerias, nós temos expositores internacionais que trazem novos produtos para a feira, não só para a feira, mas para o produtor, e esse é o nosso papel, colocar a indústria perto do produtor, unir a indústria ao campo para que haja esse desenvolvimento. Então é uma ferramenta, nós somos apenas a ferramenta da força que é o Paraná. A abertura da feira marca o início de uma agenda intensa de painéis e congressos voltados ao fortalecimento da produção animal. A entrada é gratuita para produtores rurais, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes da região. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Aproveite também para se inscrever no canal. Mais notícias no nosso site. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.